Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, nesse dia 5 de fevereiro, meditaremos a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, o versículo 14 a 29. E nesse dia também nós celebramos Santa Águeda. Na palavra de Deus, vemos uma enquete entre Herodes e outros a respeito da identidade de Jesus, de quem ele seria. Eram muitas opiniões, muitos tinham o que dizer a respeito de Jesus, porém, sempre insuficiente aquilo que falavam, Nada chegava aos pés, daquilo que de fato Jesus é e do que ele significava. Às vezes também podemos ficar muito à margem, muito à beira de quem Jesus é e de como ele se revelou para nós, E colhemos o que tal pessoa disse, consideramos o que o outro falou, mas em nada disso, de fato, diz quem Jesus é e o que ele significa. Ou também podemos, às vezes, ficar nos ares, como os balões, que flutuam, sem saber aonde chegar. E o cristão, ele não pode ficar nos ares, sendo que ele tem um chão. E o chão do cristão, o chão da vida do cristão é Jesus Cristo, Jesus Cristo é o nosso chão. Jesus Cristo é o nosso ponto de apoio. Ou seja, nós não podemos ficar flutuando, sendo que Jesus é o chão da nossa vida, Pelo qual nós nos apoiamos. Ele é o Messias, Deus que se fez homem. Esta é a verdade que Herodes não enxergou, não viu e não quis enxergar. E por isso, quando não se aceita a verdade, se rejeita. Quando não se aceita a verdade, se rejeita. A rejeição de Herodes é manifestada pela prisão de São João Batista. E depois de ceder aos caprichos da sua mulher, que queria ver esse profeta morto, E caindo nas seduções, os braços da sedução, com a dança da filha de Herodíades, entrega a cabeça de São João Batista. Amados, aquele que é verdadeiramente devoto, aquele que quer agradar a Deus e não os homens, e que se coloca diante de uma encruzilhada, ele irá escolher sempre derramar o seu sangue por Jesus, pela verdade, como São João Batista. Eis o verdadeiro devoto, eis aí o verdadeiro piedoso, aquele que na encruzilhada do martírio escolhe agradar a Deus, mesmo que isso lhe custe a vida. Hoje nós vemos isso através da vida de Santa Águeda, que descobriu no Senhor a luz da sua vida. O testemunho da sua vida é sem peso, mas que é entregue, é derramada por amor a Jesus Cristo, A Virgem Mártir Santa Águeda nasceu no século III, numa família muito conhecida na Sicília. E muito cedo ela discerniu um chamado de Deus, consagrando a sua virgindade ao Senhor, Então a grande santa italiana, ela foi uma jovem de muita coragem, vivendo o Santo Evangelho na sua radicalidade, no tempo em que o imperador Décio levantou uma grande perseguição contra o cristianismo, e uma forte perseguição mesmo, no qual muitas vidas foram ceifadas, mas derramadas por amor ao Senhor. Então, aqueles que não renunciassem ao senhorio de Cristo e não o desprezassem eram punidos com muito sofrimento e até mesmo com a morte. E Santa Águeda era uma jovem consagrada ao Senhor, amava a Deus, mas ela foi pedida em casamento por um jovem, mas logo ela negou, porque não era a sua vocação, não era o seu chamado. E esse jovem que dizia amar Santa Águeda, denunciou às autoridades, denunciou a Santa Águeda a sua fé, e ela foi presa injustamente condenada, e sofreu terríveis humilhações e sofrimentos,
ela sempre se expressava com muita transparência e dizia que pertencia a uma família nobre, rica, conhecida, mas tinha a honra de servir a nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Deus, o nosso Deus amado, né? E entregaram uma mulher para o início do seu sofrimento, né? Antes de ela sofrer os algozes, o martírio, entregaram, né, Santa Águeda a uma mulher tomada pelo pecado, que, né, vivia uma vida de prostituição com a intenção de perverter aquela jovem, mas ela não conseguiu, né? Pois o reino de Cristo se dá no coração, e se dá no coração de Águeda também. Então, novamente, como um gesto de falsa misericórdia, perguntaram-lhe. Então, respondeu, perguntaram a Santa Águeda, então, o que você escolhe? Águeda, né, responde, eu escolho o meu Cristo Senhor, nele está a minha salvação. E diante dessa resposta, o imperador manda martirizar Santa Águeda. Então, no tempo do imperador Décio, sob o juízo de Quiciano, esbofetearam Santa Águeda e então, né, amputaram também os seus seios, deslocaram os seus membros até ser rolada nas brasas e, enfim, derramar a sua vida por amor ao Senhor. Mas, mesmo na dor, em oração, em total entrega a Deus. Amados irmãos e irmãs, os santos passaram por muitas dificuldades, mas em tudo demonstraram para nós que é possível glorificar a Deus na alegria, na tristeza e também no sofrimento, até a entrega da própria vida. Que Santa Águeda interceda por nós, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.